edição do evento Salão de Artes e Ciências, realizado pelo Colégio Visão, que fica localizado no bairro da Estância, no Recife, hoje o Jornal Tradicional vai deixar um pouco as notícias cotidianas para fazer um programa especial, relembrando um marco importante na história, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra na segunda metade do século XVIII e encerrou a transição entre o feudalismo e o capitalismo. A fase de acumulação primitiva e de predominância do capital mercantil sobre a produção. Completou ainda o movimento de revolução burguesa iniciado na Inglaterra no século XVII. Substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz, de modo de produção doméstico pelo sistema fabril, constituiu a Revolução Industrial, a revolução em função do enorme impacto sobre a estrutura da sociedade, num processo de transformação acompanhado por notável evolução tecnológica. Agora vamos com a nossa mandada especial, Rayane Anneberg, que explicará todo o início dessa revolução. Antes da Revolução Industrial, a forma de produção era artesanal, com o trabalho doméstico realizado por uma só pessoa, e a manufaturada era organizada por grandes oficinas, onde existia uma linha de produção. Na Revolução, existiram 3 etapas. A primeira foi durante o período de 1760 a 1860 e ficou limitada basicamente na Inglaterra, onde houve o surgimento das indústrias têxtil com o uso do tear mecânico. A partir de 1860 a 1900 veio a segunda etapa, que ao contrário da primeira, países como França, Alemanha, Itália e Rússia se industrializaram. Temos ainda a terceira etapa, que o nosso repórter Wagner Esteves terá o prazer de conduzir. Os avanços tecnológicos do século XX e XXI têm sido vistos por alguns historiadores como a terceira etapa da Revolução Industrial. O computador, o fax, a engenharia genética, o celular seriam uma dessas inovações. A revolução tornou os métodos de produção mais eficientes. Os produtos passaram a ser produzidos mais rapidamente, barateando o preço e estimulando o consumo. Por outro lado, aumentou também o número de desempregados. As máquinas foram substituindo aos poucos a mão de obra humana. A poluição ambiental, o aumento da poluição sonora, o êxodo rural e o crescimento desordenado das cidades também foram consequências nocivas para a sociedade. Até os dias de hoje, o desemprego é um dos grandes problemas dos países em desenvolvimento. Gerar emprego tem se tornado um dos maiores desafios do governo nos dias de hoje. 1º de maio é a data escolhida na maioria dos países industrializados para comemorar o Dia do Trabalhador. A data tem de origem uma manifestação operária por melhores condições de trabalho, que ocorreram no dia 1º de maio de 1886, em Chicago, nos Estados Unidos. É interessante ressaltar que na época da Revolução Industrial houve muitos movimentos por parte dos trabalhadores por melhores condições de vida. 2 movimentos se destacaram, os ludistas e os cartistas. Os ludistas eram contra a mecanização do trabalho trazida pela Revolução Industrial e chegaram a invadir fábricas, quebrando quem os substituía. Já os cartistas foi um movimento mais passivo, que tinha como base uma carta escrita e foi enviada ao parlamento inglês com algumas exigências e igualdade social. Após toda essa volta ao passado, vamos encerrando o nosso telejornal. Esperamos que tenham gostado e aprendido sobre esse movimento que até hoje influencia na vida de nós trabalhadores. Fiquem agora com o 18º Salão de Artes e Ciências.